Boa noite a todos. Dando início à quarta live do Instituto Rock, que segue com o objetivo de trazer mais informações sobre a síndrome de Rokitansky. Eu aguardo o Plínio Kutaiti. Eu sou Cláudia Melotti e dando continuidade a esse nosso ciclo de conversas, hoje falaremos com Plínio Kutaiti, coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês e mestre de Reiki. Falaremos sobre o autocuidado como um todo para todas as mulheres, e em especial para as mulheres com síndrome de Rokitansky e seus familiares. Eu aguardo aqui o Plínio. Eu conheci o Plínio numa palestra no Núcleo de Cuidados Integrativos, no Hospital Sírio-Libanês. Aqui. O Plínio está entrando. Aguardando o Plínio. Então, eu conheci o Plínio. Olá, Plínio. Oi, Tudo bom? Boa noite. boa noite, que Tá. delícia. Muito bom, muito obrigada. Estava contando que eu te conheci numa palestra no Aham, Núcleo de Cuidados Integrativos do aham. Hospital Sírio-Libanês, sobre mindfulness, que a gente vai falar um pouco mais a seguir. E nesse grupo, que eu tenho muita admiração por esse trabalho, tem o conceito de cuidados integrativos. E eu queria que você começasse falando um pouco para a gente de maneira ampla e com um olhar mais específico para as mulheres com síndrome de Rokitansky. Tá bom. Bom, primeiro, vocês estão me enxergando bem? Será que eu estou claro o suficiente? Tá. Tô enxergando e te vendo bem, e a minha eu Tá, acredito que também. tá bom. Então, primeiro eu queria te agradecer, Cláudia. Conversar com você é sempre muito bom. Obrigada. E O mesmo. você já sabe que eu admiro muito o seu trabalho, o seu trajeto pessoal, né, e tudo que você está criando na sua vida, todo esse momento que eu acho que é maravilhoso de você poder estar entregando para essas mulheres todas um tanto da sua experiência, que não é pouca, né? Não só no sentido médico, evidentemente, mas no sentido pessoal, que é um sentido essencial, né? Não adianta a gente nunca entrar com o profissional se o pessoal não estiver presente também, né? E isso é uma coisa que você está trazendo. Você está trazendo a Cláudia como inteira, como uma mulher que vive essa experiência como essas outras tantas mulheres, né? E trazendo a sua visão médica também, né? E sua visão global de cuidado, né? Por isso que você está me convidando um pouquinho também, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que são os cuidados integrativos, né? Vou só introduzir esse tema para vocês. Em cuidados integrativos, a gente tem esse núcleo no Sírio-Libanês, e é um grupo, para dar uma ideia mais visual, é um grupo que tem mindfulness, yoga, reiki, diversas formas de meditação, de relaxamento, musicoterapia, Jinshin Jutsu, Tai Chi Chuan, né? Então, o nosso repertório de trabalho é esse, né? Quase todas essas práticas têm origem oriental, né? E então elas vêm permeadas com muitas qualidades e características da cultura oriental, né? Para o oriental, o cuidar-se é muito importante, o autocuidado é muito importante. Para a gente no Ocidente, isso não é um valor tão importante quanto cuidar do outro, né? Cuidar do outro, para nós, é muito mais importante que cuidar-se, né? Cuidar-se, às vezes, até pode soar um pouco um certo egoísmo da nossa parte, mas para o oriental, não. O oriental entende que a maior responsabilidade que ele tem na vida é se cuidar. Ele é responsável pela própria vida, ele tem que cuidar da saúde dele, da felicidade, do estado de paz, do estado mental, que é muito importante, né?
da sua própria espiritualidade, da sua energia e daí por diante, né? Então, quando a gente fala de cuidados integrativos como um repertório que contém essas práticas, a gente vê que esses princípios, esses valores estão presentes aqui também, né? Então, dentro dos cuidados integrativos, um valor muito importante é o cuidado pessoal, que eu sei que a gente vai abordar bastante aqui hoje, né? Um outro lado da história dos cuidados integrativos é que ele é um cuidado integral, que também é uma característica do oriental. Né? Para ele, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da espiritualidade, cuidar da energia, é tudo a mesma coisa, Tudo não junto. são coisas separadas. Né? Aqui, o máximo que a gente faz é cuidar do corpo. Né? Às vezes, quando eu pergunto para as pessoas assim, você se cuida? As pessoas falam, me cuida, eu vou na academia, eu corro, eu faço ginástica. Então, a nossa concepção de cuidado é muito no físico. Né? E para o oriental, o cuidar do estado da mente é absolutamente fundamental, pela relação da mente com o corpo, né? Que é uma relação muito essencial, né? E pela relação da mente com a espiritualidade também. Né? Para eles, é através da nossa mente clara que a gente tem a capacidade, a habilidade de ter mais consciência da nossa espiritualidade, portanto, das nossas dimensões mais sutis. Né? Então, quando a gente anda pelo mundo achando que a gente é só um corpo, o corpo e suas imperfeições, né? Isso é uma prisão para a gente. Quando a gente começa a levar toda a realidade para uma dimensão mais mental, para uma dimensão mais espiritual, a gente começa a ver a coisa numa grandeza maior, as questões físicas se tornam outra coisa, elas tomam outra grandeza. Né? Então, para o oriental, existe essa questão, Cláudia, como você sabe, do cuidado integral. Vamos cuidar de tudo. Né? Vamos cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade, da energia, das relações, né? Do sono, né? E por aí a gente vai. Uma integração realmente, né? É. Exato. Eu queria, antes de seguir nossa conversa, só lembrar que perguntas podem ser feitas, a gente vai responder durante a live e o vídeo vai ficar disponível depois no IGTV do Instituto Rock. Tem uma frase sua e uma filosofia que eu gosto muito, queria continuar com ela, que é o cuidar, cuidar-se e ser cuidado. Que a gente já começou a falar disso, mas esse ser cuidado, né? Deixar ser cuidado, eu acho que é muito importante, que a gente não sabe, e principalmente com a mulher com Rokitansky. E eu queria falar um pouco disso, dessa dificuldade, às vezes, quando vem o diagnóstico da gente se fechar. Então, também se abrir um pouquinho para se deixar ser cuidado por familiares, pelos pais, pelos amigos, enfim. Tá, então eu vou abordar essa filosofia, digamos, de um modo geral para nós seres humanos. Depois a gente volta um pouquinho para essas mulheres. Né? Bom, quando eu comecei a trabalhar no Sírio-Libanês, eu escrevi um projeto para trabalhar lá. E, num certo momento, eu tive essa noção dessa tríade. Para confessar mesmo, eu sonhei com isso. Né? Eu acordei de noite e eu sonhei com isso que eu chamo de tríade do cuidado. Né? Cuidar, cuidar-se e ser cuidado. E eu venho aprofundando o meu entendimento sobre isso. Então, essas são, digamos, as três formas que a gente tem de praticar o cuidado. Entre cuidar, cuidar-se e ser cuidado, a gente aqui, no mundo que a gente vive, no mundo mais ocidental, a gente se dedica muito mais ao cuidar do outro do que de si mesmo. Né? A gente se interessa mais pelo outro do que por si mesmo. A gente leva a nossa atenção muito mais para o outro do que para si mesmo. Né? É parte da nossa cultura. A gente foi muito estimulado a isso. Né? E o cuidar-se, quando a gente fala de cuidar-se, a gente está falando de voltar esse cuidado para si mesmo, né? Que é uma parte muito difícil para nós. A gente não aprendeu em casa isso. O que a gente aprendeu em casa foi cuidar dos dentes, do cabelo, tomar banho. De novo, cuidados físicos, elementares. Né? Mas a gente não se aprofundou nisso. Tanto que a gente continua achando que cuidar de si, de alguma maneira, é uma forma de egoísmo. Que o melhor que a gente pode fazer em termos de cuidado é cuidar do outro. Então, o oriental convida a gente, essas práticas todas convidam a gente, Cláudia, a ir ao espelho e entender que a nossa maior responsabilidade na vida
cada um de nós, é consigo mesmo. Essa compreensão pode ser que uma parte de nós, às vezes, está de acordo com isso, entende a importância disso. Mas nós estamos totalmente estruturados, educados para ir para o outro, não para si, né? Sim. Então, quando a gente começa a entender a importância desse cuidado pessoal, entender que é minha responsabilidade cuidar da minha saúde, da minha felicidade, da minha energia, das minhas relações, né? Que eu tenho que assumir plena responsabilidade sobre mim mesmo, eu entro numa outra relação com a vida, né? E quando eu começo a me cuidar, começo a me aproximar de mim, começo a me aproximar de um estado de equilíbrio mais global, é claro que quem vai ganhar com isso, além de mim, é o outro. Então, o meu cuidado com o outro vai ser certamente enriquecido pelo meu cuidado comigo mesmo, né? Então, há grandes presentes no cuidado pessoal e há grandes desafios também para a gente se cuidar, né? Tudo que a gente tem que fazer que é contra a nossa cultura, que é diferente da cultura, dá muito trabalho. Porque se na nossa família todo mundo fizesse isso, os nossos vizinhos, amigos, era mais fácil. Como quase todo mundo está voltado para o outro, né, fica mais fora, difícil esse movimento. E a terceira perna, que é o ser cuidado, que também se refere a mim mesmo, né, mas o receber do outro é também um imenso desafio. Porque a gente tem que ter capacidade de ser vulnerável, de estar frágil. E aqui eu já posso entrar um pouquinho no povo, na fragilidade do... né? Exatamente, nesse A gente grupo. vive, muitas vezes na vida, todo mundo vive momentos de fragilidade, momentos que a gente está perdido, momentos que a gente tem dor, momentos que o nosso futuro se apaga um pouquinho, momentos que a gente tem muito estresse, muita ansiedade. Quer dizer, por diferentes motivos, né? A gente, às vezes, está nessa condição. E, muitas vezes, o que a gente pode fazer de melhor é pedir para alguém que nos cuide. Isso pode ser um cuidado profissional, né, com um profissional de saúde, mas isso, às vezes, é o cuidado dentro da família, o cuidado entre os amigos, né? Pedir às pessoas que estão em volta, né, que convivem com a gente, que possam estar, de alguma maneira, nos cuidando. É muito difícil fazer isso. Né? Até a abertura, né? Até você se abrir para esse outro poder cuidar, já não é da nossa cultura. A gente tende a se fechar e ainda mais, eu acredito, quando a gente tem uma fragilidade, né? Então, saber se abrir, olhar e pedir, né? Pedir ajuda. É muito fácil de falar, né? É. A gente sabe que isso pode ser muito difícil. Né? Então, a questão não é assim, eu tenho que conseguir ser cuidado. Não é essa a questão. A questão é eu entender a importância de ser cuidado. Sim. E, com o tempo, eu cultivar isso dentro de mim e me abrindo mais para isso. Ter momentos de experiência, né? do ser cuidado. Né? Por exemplo, eu sei que uma questão, por exemplo, das mulheres que vivem o Rokitansky, né? É um pouco... Será que eu conto isso para as pessoas? Será que eu não conto? Será que eu vou contar só para os meus pais? Será que eu compartilho isso com os meus amigos? Né? Então, por um lado, existe toda essa questão de cuidar da intimidade, da privacidade, que nesse momento está muito ativada, né? A nossa intimidade, a intimidade da mulher, quando tem esse diagnóstico, ela está muito ativada, muito intensa, né? Não é, a gente não abre a cortina e mostra a nossa intimidade quando ela está tão intensa, assim, tão ativada, né? Mas é justamente nesse momento que, às vezes, a gente pode se abrir para o ser cuidado, né? O ser escutado, né? O estar no campo de visão de alguma pessoa, de alguém que é da nossa confiança e que pode nos ouvir, que pode nos acolher, né? Dar para a gente coisas que todos nós precisamos em situações de crise, né? Então, se por um lado eu entendo a questão de preservar a intimidade, né? Por outro lado, eu diria que é muito bom que a gente se abra para ser cuidado quando a gente está vulnerável, está frágil. Isso não significa que a gente vai na rede social contar para todo mundo. Isso significa que a gente vai ter que reconhecer quem é a pessoa, em que momento, né? De que forma que eu vou compartilhar, que eu vou abrir o meu coração, colocar o meu coração lá exposto, vulnerável, para poder permitir que alguém se aproxime de mim, me diga uma palavra ou simplesmente me escute.
Isso é muito importante, isso é extremamente importante, porque o outro lado dessa história é a gente ficar fechado com a nossa dor, ficar fechado com o nosso medo, né? Será que tudo funciona bem para mim? Será que eu sou de verdade mulher? Tem essa questão, não tem? Tem. Será que eu vou ter uma vida sexual que possa ser satisfatória para mim? Será que eu posso ter uma relação? Será que eu posso criar uma vida conjugal? Todas essas Tantas questões, dúvidas, essas questões. todas essas dúvidas, se a gente mantiver dentro de um espaço fechado, a gente fermenta, a gente sofre mais do que a gente precisa, né? Às vezes a Sim, nossa dor, a gente não tem limite, a gente não tem escolha, a gente vai sentir a dor, mas a gente tem a escolha de não sofrer tanto, né? sim. Então, abrir um pouco o coração, trazer essas questões, conversar com pessoas que também têm a síndrome, né? E aí isso é um dos presentes que você está Do- oferecendo, a possibilidade desse contato, né? Exato, é Mas um dos propósitos fortes do Instituto. É divulgar informação e unir essas histórias, essas informações que tanto ensinam, né? Uma a outra, né? Que é uma forma disso tudo, né? De cuidar e de se deixar ser cuidado, né? exatamente, Nessa troca. exatamente. E criar essa filosofia dentro desse grupo de vocês, né, no Instituto. Colocar o autocuidado como um valor muito, Muito extremamente importante. importante, né? Sim. Autocuidado, É o uma coisa, autocuidado... te interrompendo, desculpa, mas uma coisa Não, que foi fala. muito importante e que eu acho que é muito importante para entrar nesse capítulo autocuidado, que é o que a gente vai conversar hoje durante toda a live, é também diferenciar a dor do sofrimento. A dor existe, ela está ali, o sofrimento também existe, mas são duas coisas diferentes que eu acho que também a gente põe tudo no mesmo pacote. Então pode Exato. ser, pode e é muito doloroso, pode e é muito sofrido, mas se a gente conseguir trabalhar o sofrimento, a dor vai ficando menor, Tá. Aí né? a questão do sofrimento está nas nossas mãos, né? Quanto que eu vou sofrer vai depender dos meus recursos. Não é que eu escolho não sofrer, não é tão simples assim. Sim, Não é apertar um botão, né? Mas eu tenho que me educar, cultivar uma atitude que me ajude a sofrer menos, né? E no meu ponto de vista, Cláudia, tem uma coisa que é absolutamente essencial nesse processo, que é você se conectar com você mesmo. Quando você está conectado com você, quando você tem consciência de você mesmo, né? Quando você se conhece minimamente, você conhece os recursos pessoais que você tem, os seus talentos. Quando você vai no teu espelho com a luz acesa, você se vê ali, se conecta com aquela pessoa, nesse lugar a gente tem muita força para não sofrer. A gente tem muita força para fazer escolhas como essa de não sofrer, né? Se eu estou desconectado de mim, se eu não me conheço, se eu estou desintegrado, meu corpo está de um lugar, minha mente está em outro lugar, se eu estou completamente desintegrado, é muito difícil fazer a escolha do não sofrimento. A gente acaba sofrendo, né? é. Então, Tem uma pergunta aqui, como a gente pode se conectar com nós mesmas? Eu acho que a gente vai falando disso durante toda a conversa, né? isso. Que é o nosso Tá, olha, objetivo mesmo, esse desafio, né? essa é uma pergunta que os indianos, os chineses, os japoneses estão fazendo há alguns milênios já, né? E há algumas respostas, mas nenhuma dessas respostas é assim: tome tal pílula ou faça certas coisas e isso vai te conectar, né? Eu vou introduzir uma palavra muito importante, que é a palavra caminho, né? Então eu tenho que fazer um caminho em direção a mim. Isso que é conexão. Conexão não é uma coisa que eu faço. Travou. Travou só para mim. Plínio, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Tá travando aqui. Alô? Soltou. Alô, Estou de volta? voltamos. Tá de Não volta. estou te vendo.
Não está me vendo? Tá, agora tô, agora tô. Você está me Então, ouvindo, pronto. meu amor? Eu estou te Tá. ouvindo. Então, Congelou um pouco e voltamos. eu acho que eu estou falando uma coisa que é muito essencial, que eu quero muito dizer para todas essas mulheres que estão ouvindo a gente, né? Se conectar consigo mesmo é um tesouro, é uma riqueza e é um poder muito importante. Traz uma potência para nós, como seres humanos, para a gente lidar com as situações que a gente tem que lidar. E conectar consigo mesmo, na verdade, é um caminho, né? É um caminho que a gente faz em direção a si mesmo. Esse caminho a gente faz, por exemplo, buscando silêncio, né? Buscando relaxamento, buscando atenção, buscando estar presente consigo mesmo, comendo aquilo que a gente sabe que faz bem para a gente, tirando alguns hábitos que a gente sabe que não são bons, trazendo alguns hábitos que a gente sabe que ajudam Com a boas gente. práticas, com Boas boas práticas. práticas, que a gente vai falar no decorrer, e que é um propósito do Instituto Rock, trazer boas práticas, além da meditação, do reiki, entre outras boas práticas. Eu queria Então, seguir levando um pouquinho para esse autocuidado numa fase importante, em duas fases muito importantes. Uma, o diagnóstico, que é um momento muito difícil, a gente sabe que às vezes a falta de informação, às vezes há inúmeras informações, até demais, e eu acho que tem uma dificuldade da mulher em receber, mas também dos médicos em passar esse diagnóstico. Então, eu queria te ouvir um pouquinho como esse autocuidado pode trazer luz, tanto para quem recebe a informação, como para quem dá essa informação. tá certo. Bom, primeiro eu queria falar um provérbio japonês que é muito interessante, que fala assim: quando a gente está com sede, é tarde para cavar um poço. Quer dizer que a gente tem que cavar o poço antes, né? Então, veja como é importante, né? Quando a gente vem se cuidando, vem se conectando, vem estando em contato com a sua própria força, quando você passa por um momento que o chão sai dos seus pés, você tem certos recursos para você, né? A vida inteira a gente vai passar por isso. O momento do diagnóstico, depois, mais 1000 situações vão acontecer a mesma coisa. Então, a primeira coisa, a gente está procurando cultivar esse estado de equilíbrio, de cuidado para as situações de um modo geral, né? Depois, no momento do diagnóstico, é um momento de crise, né? Classicamente, o momento que se estabelece uma crise. O que é uma crise? Na visão do chinês, crise é risco e oportunidade, né? Eu acho muito importante a gente olhar para a crise como uma falência da vida, digamos, né? As formas que a gente conhecia da vida, a vida como a gente conhecia, ela, num segundo, ela desmonta. O médico te dá um diagnóstico, ela desmonta num segundo, né? Então, a gente entra muito em contato com o risco que é nisso. Ameaça de vida, do bem-estar, da qualidade de vida, né? Como é que vai ser, as minhas relações no futuro. Todas as perguntas são mais sombrias, mais difíceis, né? Todo esse lado da crise leva a gente para um estado que é de tanto de sofrimento, de muita dúvida, né? O outro lado da história, né? A oportunidade que é no risco, que a gente não vai ver essa oportunidade no primeiro dia, né? Mas à medida que o risco avança um pouco, né? A gente começa a ver que essa situação vai ensinar a gente, né? Eu vou fazer mudanças que são importantes. Eu estava lendo o depoimento, como chama essa menina que trabalha com você, que eu adoro ela? Isabela. É, eu vi o texto que é o texto dela, né? Ela é demais. Ela é E no demais. texto dela, né, ela falando sobre isso, né? Ela Exato. fala sobre isso no texto dela. Houve um momento em que ela entendeu que aquele é o corpo dela e que ela aprendeu muitas coisas, que ela se tornou muitas coisas que ela não era pela O experiência. cres... Então é lógico que ela já está vendo as oportunidades. Não foi no dia do diagnóstico, né? Mas com o tempo, esse tempo que é necessário. Quando a gente tem contato com as oportunidades, a crise vira outra coisa. Se a gente só vê o risco, se a gente só vê a sombra e não vê a luz da história, É. E vai a sombra e a luz e os dois lados. A dor está aqui, mas o crescimento está aqui, né? As coisas podem andar juntas, né? exato, exato. Isso cabe a cada um de nós, né? Então, no momento do diagnóstico, eu vou dizer,
não dá para a gente fazer muita coisa, né? A gente tem que absorver aquele momento, né? E a gente e os familiares juntos. Sim. Aqui, e o médico junto. Quer dizer, ali sobra para todo mundo. Todo mundo está passando um momento difícil, né? Eu, quando eu trabalho dentro da oncologia, que é incomparável com o Roctansky, mas tem algumas coisas que dá para a gente comparar, né? Eu sempre acho que o momento do diagnóstico é o momento que a gente precisa começar a fazer alguma coisa em termos de autocuidado. É o momento que a família toda pode aprender. Veja bem, a menina tem o diagnóstico, os pais, os irmãos, etc., todos, em algum momento vão aprender mindfulness, por exemplo. Vão aprender uma técnica de relaxamento, todos juntos, né? Isso dá um pertencimento para a menina muito grande, né? Isso ajuda a menina a se envolver com uma prática de uma forma mais disciplinada, porque vai estar todo mundo um pouco praticando, né? Ela cria um ambiente para ela lá no momento do diagnóstico, não é no dia do diagnóstico, né? Quando a gente fala momento do diagnóstico, há um tempo que é de cada um ali, né? Pegando um link, uma ponte indo para o tratamento, que é outro momento longo. Os especialistas e o Instituto Rock indica como primeira opção a dilatação e somente a cirurgia num segundo momento, sem sucesso à dilatação. Mas a gente sabe que tanto a dilatação é um momento longo e doloroso, como se chegar à cirurgia. Então, também, Plínio, como é importante o autocuidado nesse momento, né? Que é outro momento longo e cheio de decisões e de dor verdadeiramente. Então, eu te pergunto para você trazer como realmente as práticas, e aí a prática diária, né? Pode nos ajudar, porque terá que ser uma prática diária também, dilatar. Né? Então, como a gente pode unir essas coisas? Bom, primeiro, eu entendo que a escolha de fazer a dilatação é da pessoa, né? Pelo que eu entendi. Sim. Que ela tem que chegar num certo estado de consciência, de maturidade para tomar essa decisão. É uma decisão dela. E ela tem que estar num lugar com ela mesma. Então, veja que eu estou falando aqui de consciência, né? De novo, olha como é importante para você entrar no tratamento, você ter consciência de você mesma, onde você está na tua vida, o que significa começar um tratamento como esse, será que você está disposta, vale a pena, quais são os riscos, quais são os sofrimentos, quais são os ganhos. Tudo isso é ir ao espelho, né? Se olhar, se conhecer, né? Para chegar a uma decisão de sim fazer o tratamento, né? Da forma mais consciente possível, né? Aí, quando você toma uma decisão de fazer a dilatação de forma consciente, você já tem um chão embaixo do seu pé muito importante, né? O tratamento não é rápido, né? Esse tratamento de dilatação pode levar meses, até mais do que meses, de fato. Então, isso vai incluir assim, uma noção de disciplina no cuidado, né? Porque eu imagino que não seja fácil, né? Você fazer essa dilatação fisicamente, onde que você vai fazer, em que espaço físico que você faz isso, com que intimidade que você faz isso, né? E se você tem realmente a disciplina de estar fazendo todo dia, fazer a sua meia hora de dilatação necessária, né? Perfeito. Isso não é nada fácil. Se você tem uma decisão bem consciente, Cláudia, quando você tem um propósito muito claro em relação ao que você quer conquistar ali, né? A disciplina, ela tende a vir naturalmente, mas ela é muito fundamental, né? Sim. E também, quanto mais autoconhecimento, eu vejo como facilita no tratamento. Então, uma mulher se conhecer, saber quem ela é, certamente até que limite ela pode chegar de dor, até quanto ela suporta, né? Paro, volto depois. Então, realmente esse ritmo natural de cada um, não se cobrar tanto, né, Plínio? Né? Funcionamos de uma maneira vamos e voltamos, né? Conseguimos hoje, não conseguimos amanhã, e também ter esse espaço, né, dentro da gente, né, de aceitação. Pois é, você vê que eu estou falando sempre da mesma coisa, que é ter consciência de si mesmo.
Se Ou conhecer é seja, isso, né? O conhecimento é isso, né? Ter conhecimento, eu me conhecer o suficiente para conhecer os meus limites, né? e trazendo também a possibilidade da família, né? Como a família também consciente Aham. pode ajudar um filho, né? Não, Atento ao filho, né? isso é uma unidade. Com a família é uma unidade, né? Tudo que os pais fazem por si mesmos vai ajudar a menina. O pai que está se cuidando, vamos dizer, meditando, relaxando, não se deixando estressar, não deixando que a ansiedade tome conta, porque é um sofrimento para o pai e para a mãe, né? Sim, Sofrimento. Então, mas se eles estão fazendo a parte deles, porque não adianta fazer o teatro com a menina, né? Não, minha filha, está tudo bem, vamos em frente. Isso a gente sabe que é uma palavra que não nos toca muito. Agora, quando o pai e a mãe estão se cuidando bem, estão respirando, estão num lugar de conexão, aceitando, acolhendo a situação, e daqui a pouco eu gostaria de falar de não resistência, né? Quando os pais estão fazendo isso chega na menina. Isso é muito importante para ela sentir que os pais estão aí. Ela vai entrar nesse espaço de cuidado também, né? Então, essa unidade da família, né? Tirando de lado qualquer crença, qualquer moralidade, né? Mas aquele amor que existe dentro de uma família, que sempre há, né? Ele tem uma oportunidade nesse momento do diagnóstico e do tratamento de estar mais presente, né? Amor tem que se manifestar, né? Não adianta só assim, eu sou seu pai, eu te amo, eu corto um braço por você. A questão não é essa. Aquele amor tem que estar presente. E muitas vezes, quando todos estão, de alguma maneira, mais conectados consigo, mais cuidadosos, né? É, respirando, né? Com a mente numa melhor condição, isso vai ajudar todo mundo, porque o sofrimento é de todos ali. sim, Cada um está sim, sofrendo uma coisa. A menina está sofrendo no corpo dela, e os pais estão sofrendo no coração, né? sim. Porque fácil não é, né? Então, eu sempre vou dizer isso, assim, a pessoa com a síndrome, um dos grandes patrimônios, é o que você acabou de dizer, um dos grandes patrimônios que ela tem na vida é se conhecer. O que uma mulher com síndrome de Rokitansky tem que fazer de bom na vida dela? Tem que se conhecer, tem que ter contato com seus recursos, tem que encontrar a sua própria força, tem que ter, quem sabe, noção da sua própria espiritualidade, onde há uma fonte de força muito Incrível. importante, né? Então, a mulher, quando está fazendo isso, e quando a família está fazendo também, o tratamento, enquanto ele é um tratamento conservador, clínico, né, com dilatação, né, ele vai melhor, com certeza ele vai melhor. Porque aguentar um ano de tratamento, por exemplo, meses, um ano, 2 anos, não é uma coisa fácil. Se vai para a cirurgia, né, como você disse, né, às vezes esse tratamento de dilatação não é suficiente, né? Então, eventualmente vai para a cirurgia. Esse é um outro momento, né? Isso é uma intervenção nada conservadora, né? Que pode ter ótimos resultados, Exatamente. né? Eu andei lendo um pouquinho de todas as técnicas desde o século XIX que a gente tem aqui, né? Coisas Sim, impressionantes. E hoje há técnicas que são muito boas, que têm resultados assim muito promissores mesmo. Mas como experiência humana, e é por isso que eu estou aqui falando com você, né? Como experiência humana, é uma experiência é um forte também, desafio. né? Sim, Então, eu vou me preparando. Se por acaso vou passar por uma cirurgia, eu tenho que ir me preparando, eu tenho que estar levantando os meus recursos, tenho que estar respirando, tenho que estar presente no meu corpo, tenho que estar com a minha mente presente, sim. cultivando coisas que normalmente a gente não cultiva, né? Exatamente. Até Porque chegar a uma outra etapa que também é muito complexa, como na vida de toda mulher, que é a etapa da maternidade. Queria dar um passo para ela, que é tão difícil resumir etapas tão complexas, mas é uma etapa muito complexa para a mulher com Rokitansky, porque é uma decisão ser mãe ou não ser, porque passa a ser uma decisão, né? Não existe uma naturalidade nisso, e depois que maneira de ser mãe, enfim. Então, são muitas decisões, é um momento complexo e como essa prática, esse autocuidado e esse autoconhecimento podem ajudar, né, Plínio? Lá na frente, se a menina começa desde o começo, né, do diagnóstico, depois passando pelo tratamento, até chegar esse momento da maternidade. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, primeiro, o próprio Instituto mostra que há muitas possibilidades em termos de maternidade. São duas coisas importantes: informação
e Sim. conexão consigo, né? Essa é uma dupla importante. Então, as informações são muito importantes que você traz dentro do instituto, né? Ela pode, depende de se ela tem um útero íntegro, e se ela não tem, então ela teria que achar um outro caminho, né? Ela teria que fazer uma adoção, ela teria que fazer uma, como você chama isso, barriga de Barriga aluguel? solidária. Não, barriga Barriga de solidária, aluguel é desculpa, incorreto. Barriga é. Muitos desculpa. cometem esse. Usamos muito no Brasil no passado, né? E É. hoje, barriga solidária, a gente até vai ter. A próxima live vai ser para falar sobre isso com uma advogada que é especialista em bioética. Que bom que você deu essa deixa, que eu já falo da próxima. Ah, Mas peço é algo. desculpas. Não, que em vários países existe barriga de aluguel, você pode pagar por isso, mas no Brasil não. No Brasil você não pode pagar, então a barriga é solidária. Mas são questões complexas, né, Plínio? Desconhecidas para muitos, né? Então, Realmente. Então, era isso. Então, a informação é que há muitos caminhos. Essa é a informação que o Instituto traz também, né? Para a mulher que quer ser mãe. Então, você ter síndrome de Rokitansky não quer dizer que você não pode ser mãe, né? Você saber exato. como ela está se manifestando na sua vida, né? Do indivíduo, de cada uma das meninas, né? Tem que saber até onde você chega nisso, né? Até onde que você aceita sair daquilo que podia ser o ideal, né? Então tem toda uma experiência humana por trás disso, né? Tem uma experiência que é talvez médica, né? Tem uma experiência que é biológica, mas tem uma experiência assim, como que a menina vai viver o sonho de ser mãe, o desejo de ser mãe, ou mesmo assim o propósito, a decisão de ser mãe. Às vezes Sim, ela está casada, né? Já é uma mulher casada e ela que está considerando isso, né? Então, de novo, o lugar de poder, que para mim é o lugar maior de poder, é o espelho, né? É eu ir no espelho e olhar, entender o meu desejo, entender os meus limites, estar consciente dos meus limites dentro da história, né? Eu estar aberta para poder navegar dentro do que é possível, né? Então, isso aqui não é possível para mim, mas aquilo é possível. Puxa, mas aquilo não é exatamente o que eu queria, mas tudo bem, eu acolho isso, né? Então, isso tudo traz para mim o conceito que eu queria trazer para a nossa conversa, que é o conceito da não resistência, né? sim. Você, quando pratica Importantíssimo. mindfulness, você não usa esse termo, mas isso é uma coisa que você está praticando lá. Que quer dizer o quê? Que frente a uma situação que, mesmo que eu não goste da situação, eu não resisto a ela, eu não reajo a ela. Eu acolho certas situações que elas estão se apresentando para mim, seja no momento do diagnóstico, seja no momento de considerar a maternidade, né? O não resistir, não reagir, me ajuda a me manter sereno e lúcido para poder navegar nesse momento tão delicado, tão sensível, da maneira mais sábia possível, né? Quando a gente resiste, reage, não acolhe, recusa, a gente fica numa atitude de estresse, de dureza, os pensamentos Exato. se confundem, as emoções se contraem, o corpo fica tenso, certamente não vai sair coisa boa daí. Então, esse é um Para nenhum ensinamento para a momento. vida. Ensinamento Sim. para a vida que cabe aí nessa circunstância que você está trazendo, né? Como que a gente pode desenvolver a capacidade de acolher as situações que acontecem, sem julgamentos, né? E a Bom, não resistência é muito interessante porque resistir é você pôr uma placa e não deixar e ficar impermeável, né, Plínio? E quando exato. você aceita, observa, respira, vai ter dor, vai ter todo o processo, mas você pode tomar decisões, você pode agir, né? Essa diferença de agir e não reagir É, né, você não isso, reage, porque a reação ela é imediata, automática, ela é, às vezes, isso. inadequada. E o agir, Princípios do mindfulness, né? é, Uma coisa é reagir, outra coisa é responder, né? Quando a gente reage, a gente está é o automático que está reagindo, é o reflexo que está reagindo, né? Nem passa pelo córtex, né? É um reflexo medular. Você nem vê o que está acontecendo, você nem sabe o que você está fazendo. Agora, se você está respirando, conectado com nada. você, né? Se você está presente, acolhendo as diversas situações,
Quando acontece uma coisa que você não está muito feliz com aquilo, você tem como responder a aquilo de uma forma mais natural. Mas aqui entra uma coisa, um equilíbrio de duas coisas muito importantes, Cláudia. Uma coisa é agir e outra coisa é entregar. Às vezes, eu tenho que agir através da minha consciência pessoal. E é isso que eu tenho que fazer. E às vezes eu só posso entregar. Não tem nada que eu possa fazer. Quando eu quero agir numa situação que eu preciso entregar, não vai dar certo. E quando eu quero deixar na mão de Deus aquilo que eu tenho que agir, não vai dar certo. Então, esse discernimento também é muito importante. Sim, sim. Mas a consciência, a calma, a respiração te faz compreender, né? Se você deve agir ou se você deve entregar. Né? Sem clareza, né? Sem oxigênio, sem essa permeabilidade, a gente não enxerga, né? Por isso que é importante a gente cultivar uma mente clara. Isso não sei como soa para as pessoas aqui, né? Mas nós aqui no Ocidente não sabemos nada sobre mente. Mas a mente é uma coisa extremamente poderosa, potente. Ela comanda a nossa vida. Então, veja bem, uma parte de nós nos comanda sem que a gente saiba o que é o que está nos comandando. Né? Sim. Então, ter noção do que é a mente, da natureza da mente, e trazer a mente para um estado mais presente, pacífico, atento, claro, né? Ter esse estado mental nessa condição, sim, vai te ajudar a navegar no momento da maternidade, nas decisões, vai te ajudar na briga com o marido, vai te ajudar quando o dinheiro está faltando, vai te ajudar quando você estiver querendo fazer uma grande mudança na vida, vai te ajudar quando você estiver olhando o pôr do sol maravilhoso, né? Então, o estado mental é tudo na vida. Né? A gente não tem a noção disso. O indiano fala uma coisa, Cláudia, que é muito interessante. O indiano fala assim, a mente é o melhor amigo do homem e o pior inimigo. Só depende do estado que ela está. Por que a gente precisa praticar mindfulness? O que é mindfulness? Né? É você cultivar um estado da mente onde você está presente no que você está fazendo. Você não está em 10 lugares ao mesmo tempo, que é o nosso cacuete. Exato. Você não está em todas as páginas do computador, todas as páginas do celular, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tudo ao mesmo tempo, pensando no dia de ontem, no dia de amanhã. É assim que a gente vive. Se a gente educa a nossa mente, a gente começa a cultivar a presença. Né? E estar presente traz um poder para a gente muito importante. Né? E traz consciência para a gente. Eu estou presente no que eu estou vivendo. Né? Tudo acontece no presente. Isso é um lado. Né? Outro lado é estar atento. Né? Ter uma observação naquilo que eu estou vivendo. Então, nesse momento, estou conversando com a Cláudia. Estou atento à Cláudia. Não existe nada na minha vida a não ser a Cláudia. Estou presente e atento para a Cláudia. E se a Cláudia levar essa conversa para um lugar que eu não vou gostar, eu não vou julgar. Eu vou me mover com isso, vou responder a isso. A Cláudia não vai fazer isso. Mas se na situação que eu estou vivendo alguma coisa está acontecendo que eu não gosto, eu não vou julgar como certo ou errado. Isso é bom ou isso não é bom. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Seja o que for que acontecer, eu estou aberto para lidar com isso. Essa consciência, se você tem essa consciência já no momento do diagnóstico, Cláudio, o que é muito difícil, porque o diagnóstico você tem lá 13, 14, 15 anos de idade, você não está nesse lugar ainda, né, de consciência. Mas se você já tem esse entendimento, você vai viver tudo de uma maneira diferente, incluindo o tratamento, decisão da maternidade. O estado mental é muito crucial, muito essencial nisso tudo. Por isso que o Instituto, Plínio, acredita muito nas práticas do autocuidado e quer trazer isso, porque é a prática, né, Plínio? É o dia a dia, a prática do dia a dia. Você congelou de novo para mim. Você me ouve? Eu travei aqui. Voltei. Voltou? Estou te ouvindo. E a importância que o Instituto dá à prática diária, porque quando a gente começa a praticar, e pode ser lá jovem, criança, em outras culturas, como a gente pode ser
no momento do agora, sendo adolescente, adulta, ou porque as fases que virão à frente serão melhores, certamente. Se você está no diagnóstico e virar o tratamento e a maternidade, se você está no tratamento e até o que eu vejo muito importante, Plínio, é nas práticas do autocuidado, essa oxigenação e essa ventilação fazendo tão bem para muscular, para a parte muscular, até sendo bem, como você disse, o cérebro é tão importante para a imunidade contra o câncer, mas é também extremamente importante na parte muscular, como responder a essa dilatação, por exemplo, como se comportar depois no momento de possível maternidade. Então, como a consciência é importante, né? A presença, o agora. Claro, assim, de um modo geral, eu vou dizer assim, vou filosofar assim, tudo afeta tudo. Meu corpo afeta a minha mente afeta a minha energia afeta a minha respiração afeta as minhas emoções, o meu cérebro afeta a minha musculatura, a condição da minha musculatura afeta meu cérebro, né? Quer dizer, tudo afetando tudo. Essa aqui é a noção de integralidade. Voltamos para a integralidade. Como esse sistema, esse é um sistema complexo. Se a gente pensar numa engenharia cósmica ali, que criou todo esse sistema impressionante, ou que ele se desenvolveu dessa maneira, é muito complexo. A gente não consegue lidar como se fosse realmente uma estrutura, uma engenharia. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter um entendimento que todo cuidado é importante. Cuidar do meu corpo é importante, cuidar da minha mente é importante, cuidar da minha alimentação é importante, cuidar do meu sono é importante, cuidar da minha vida sexual é importante, cuidar das minhas relações é importante, cuidar do dinheiro é importante, cuidar de tudo, porque tudo está afetando tudo. Né? Então, aqui eu não estou falando só com as mulheres com o Rokitansky, estou falando com todos os seres humanos. Agora, você tem uma condição na vida que pede para você mais cuidado ainda, então tudo isso que eu falei tem que valer o dobro. Né? A importância de todos esses cuidados. Isso é um lado. O segundo lado são os cuidados específicos. Né? Como é que você vai fazer uma respiração numa hora de ansiedade? Né? Como é que você vai fazer uma visualização no momento que você está com muita tensão, que você está com medo? Né? Como é que você lida com as emoções que são difíceis? Quais são as práticas, quais são os exercícios que podem eventualmente te apaziguar naquele momento? Não é para fazer o grande caminho espiritual, às vezes é só para apaziguar um sintoma, um momento difícil de alguma coisa. Né? Então, tudo isso está dentro do território que você está criando, meu amor. Então, vou deixar aqui dentro dessa live, que tem um monte de gente assistindo, bem claro o seguinte: vamos trazer para dentro desse instituto uma forma de um trabalho constante de educação e autocuidado. Vamos apresentar para as pessoas, professores, instrutores, que possam trazer esses recursos para essas mulheres, porque elas têm muito a ganhar com isso, mas muito a ganhar com isso. Sim, práticas de mindfulness, difundir o yoga, a importância do yoga, como o yoga, muitas vezes as pessoas veem o yoga de uma maneira errada, né? De uma maneira, como é uma atividade importante, né? Que fecha, né? Fala um pouquinho do yoga para a gente. Bom, primeiro que o conceito de yoga, para mim, assim como eu sempre entendi, eu tenho praticado yoga faz quase 40 anos, né? O sentido disso é muito maior do que a gente possa compreender. Né? Fala de uma união com todos. Né? Você se aproximar no seu estado de iluminação. Né? Na origem, na Índia, né? E yoga, sobretudo, é uma prática que te leva em direção a você mesmo. Né? A você se iluminar, a você acender todas as luzes que existem dentro de você. Isso não é poesia. Isso é concreto. É verdade. A saída está para dentro da gente, é de verdade. Né? Se eu quero encontrar felicidade, só tem um lugar onde eu posso encontrar isso. É quando eu me aproximo de mim. Se eu quero estar em paz, tem que me aproximar de mim. Se eu quero estar mais consciente, se eu quero ter uma alegria profunda na minha vida, tem que me aproximar de mim. Então, a yoga é uma forma de fazer esse caminho, de um modo geral. Né? Aí existem muitas formas de yoga, principalmente nos dias de hoje. Existem formas mais contemporâneas, né? Tem as formas mais tradicionais, né? Tem as formas que são mais contemporâneas.
Eu, como sou um pouco conservador, quando eu falo de tradição, eu não sou nada conservador como pessoa. Mas quando eu estou de frente para alguma tradição milenar, eu sou bem conservador, né? Então, para mim, vamos fazer yoga dentro de uma linha mais tradicional. Esse é o meu ponto de vista. Pensando de um modo geral, mas às vezes o teu vizinho ensina yoga e aquela é a realidade que está acontecendo. Você vai lá e começa a ter contato ali mesmo. Essa hora você esquece da tradição, né? Você vai no fluxo das coisas, né? Mas a yoga é uma... Disco não, por favor. A yoga Finaliza, porque eu tenho que ir para o reiki antes de acabar. E a gente Tá, tem tá 10 bom, minutos, eu não posso tá deixar de bom. falar do reiki. Então Então, vamos a finalizar yoga, o yoga. ela pode... Esse fim de semana mesmo eu participei de um simpósio muito bonito, que chama Simpósio de Yoga Terapia, com Marcos Rojo, com o Danilo Santaella, que trabalha comigo na pós-graduação do Sírio, né? E eu vi indianos falando, eu vi japoneses falando, eu vi pessoas que fazem 50 anos de yoga, né? E como que isso afeta a nossa saúde, como isso traz felicidade, né? Então, Que quanto lindo. mais velha a pessoa fica, Cláudia, ela fala de forma mais simples, né? Então, eu estou assumindo a minha idade aqui também. Para mim, é isso. Todas essas práticas, a gente pode falar um monte de coisas sobre a estrutura da yoga, os diversos benefícios, mas basicamente o que a yoga faz é aproximar a gente da gente mesmo. E à medida que você se aproxima de você, você tem contato com a sua força, com o seu Exatamente. equilíbrio, sabe? Você tem um lugar de onde olhar para a vida, para os desafios, muito diferente, né? Então, yoga Começar a, é é, maravilhoso. começar a respirar, eu falo. Se a gente conseguir passar a informação, que já começar a respirar e estar consciente, respirar ou no mindfulness ou na yoga, ou respirar, eu acho que a gente já começou bem. Mas quero ir para o reiki. Reiki. Te conheci como instrutor, como mestre de reiki, foi algo impressionante para mim, para o meu autocuidado. Queria te ouvir um pouquinho, mestre Plínio. Tá bom. Então, uma das coisas que a gente aqui não sabe fazer muito é cuidar da energia, né? Quando eu falo a palavra energia, não sei quantas pessoas estão ouvindo a gente, mas cada uma dessas pessoas vai ouvir uma coisa diferente na palavra energia. Normalmente, cuidar da energia, né? Para ele, energia é natural do ser humano e precisa ser cuidado. Quando eu cuido da minha energia, eu cuido de tudo, porque minha mente é energia. Se eu tenho um espírito, o espírito é energia também. Se eu tenho um coração, não o músculo, mas um coração energético, né? Ele é energia também. O meu próprio corpo é energia, digamos, num estado mais denso, né? Então, cuidar da energia vai ser sempre um cuidado global, né? E vai sempre favorecer, beneficiar a gente em todas as dimensões que a gente existe. Então, o Reiki é uma forma japonesa que cuida da energia através do toque das mãos. Então, quando você aprende Reiki, a coisa mais importante que a gente tem dentro da prática de Reiki é o autotratamento. De novo, né? O autocuidado. Porque para o oriental é isso. Vai aprender Reiki, tudo bem. A primeira pessoa para você tratar é você mesma, né? A primeira coisa que eu fazia é fazer meu tratamento todo dia. E se eu faço o meu autotratamento, se eu crio um estado energético global, equilibrado, ao longo dos meses, ao longo dos anos, eu estou cultivando uma coisa que é muito potente e maravilhosa em termos de saúde, né? Porque quando a gente está muito desandado, eu trabalho num hospital, como você sabe, né? Quando eu chego para atender uma pessoa que está com uma náusea rebelde, que está fazendo químio, está com dor, está sem esperança na vida, está no lugar mais emburacado do mundo, é difícil eu pôr a mão nela para fazer reiki e tirar ela desse lugar, né? Agora, quando é uma pessoa que já tem essa noção do cuidado com a energia, eu sinto que eu tenho espaço para fazer isso, né? Sim. Então, isso que é importante, que eu estou sempre dizendo, repetindo aqui, né? A gente começa hoje mesmo a cultivar esse tipo de educação na nossa vida, de cuidar, me educar para cuidar da minha energia, me educar para cuidar da minha mente, me cuidar para me educar para me cuidar de uma forma mais integral na minha vida.
E através de pequenos gestos, ninguém vai se converter a nada. Hoje eu vou ler um livro, amanhã eu vou dar uma caminhada no parque e eu vou prestar atenção na minha respiração. Depois de amanhã eu vou entrar num grupo que faz um tipo de meditação, vou lá ver o que é. Pequenas coisas que a gente vai fazendo e que aos poucos vão nos encaixando dentro de um caminho de aproximação consigo. Isso para a mulher que tem Rokitansky, Cláudia, é tão essencial, né? A mulher precisa desses recursos. Ela não pode depender só dos profissionais de saúde. Ela tem que acordar sua própria força. Ela tem que acordar o seu feminino. Ela tem que acordar sua sensibilidade, sua consciência, né? Um ser humano tem um poder dentro de si magnífico, que a gente não tem muito contato. Então, a síndrome, às vezes, é o convite, né? Que é inevitável, um convite para você fazer esse trajeto em direção a você, né? E desenvolver seus recursos de cuidado. E um dia você olha para trás e fala assim, puxa, por que eu tive a síndrome de Rokitansky, a minha vida se tornou muito melhor. O depoimento da Isabela já é esse, com 18 anos de idade, né? Então, é o que eu sempre digo, Cláudia, é uma escolha que a gente faz que é livre, livre-arbítrio. Eu posso dobrar o meu joelho ou eu posso esticar a minha coluna. Então, frente a essa síndrome, qual é a escolha que cada uma de vocês está fazendo? Se a escolha é esticar a coluna, vai se educar para se cuidar, vai se aproximar de você. Se a escolha é dobrar o joelho, se sentir uma vítima da vida, sentir a última pessoa da fila, eu não sei muito o que eu posso dizer. Acorda, quem sabe, e começa a considerar esticar a coluna. E todo dia é dia, né? Todo dia é dia de prática, todo dia é dia, se você está ajoelhado, levanta e estica a coluna, porque tem momento que eu acho que a gente cai de joelho mesmo, mas não é a postura que deve ficar na vida, né, Plínio? A gente deve Não. levantar, a gente deve respirar, deve deixar esse lado de vítima, que é fácil abraçar esse lado, né? Em todas as doenças raras, difíceis, em todos os casos que você deve visualizar aí, né, na sua prática. Então, despir, né? Se despir desse casaco que nos envolve de vítima e praticar o autocuidado para chegar num lugar muito melhor. Era esse o objetivo dessa live. E, Plínio, você é convidado para, junto, parcerias para nos ajudar a trazer autocuidado, práticas positivas, como você trouxe para a minha vida. Eu espero uma parceria para a gente levar esse autocuidado para todas essas mulheres incríveis, que são incríveis, fortes, mas que precisamos de práticas diárias. Sim, eu aceito. Ah. Plínio, temos 2 minutos, 1 minuto, na verdade, 1 minuto e 50. Queria, antes de te dar a palavra para finalizar, queria te agradecer, em nome do Instituto Rock, essa conversa especial, excelente, que eu acho que trouxe luz e oxigênio, e queria te ouvir para a gente finalizar. Tá bom. Te agradeço. Então, primeiro, eu tenho que te agradecer muito, Cláudia. Eu já cansei de falar que eu te admiro, né? Vou falar mais uma vez. Eu admiro você como pessoa pelo trajeto que você está fazendo. Você é um exemplo para essas mulheres, porque você já tem bastante experiência nisso, porque você fez escolhas que são as escolhas que precisam ser feitas mesmo, né? É só olhar para você e ver quanto que as suas conquistas pessoais não vêm por acaso, não caíram do céu, né? Tudo isso é o que você está cultivando, né? Então, a sua palavra para todas essas meninas, né? Quando eu falo meninas, eu sei que às vezes são mulheres feitas, é lógico, né? Que já estão nisso há muito tempo. A sua palavra tem muito essa importância, né? E você, para mim, é um exemplo de o que acontece quando a gente caminha em direção a si mesmo. O que acontece quando a gente caminha para longe de nós mesmos? O que acontece? O que acontece quando a gente caminha em direção a si mesmo? Então, o poder do livre-arbítrio. Cada um de nós tem que fazer a sua escolha, né? Maravilha.
Cada um de nós tem seus desafios na vida, né? Uma mulher é uma mulher com outra mulher é uma mulher negra num país racista, outra mulher é uma mulher que teve câncer de mama,